periferia de São Paulo, a Cooperifa é um livro aberto. Essas crianças não têm tempo com pipas, bonecas e nem futebol. É uma aula, é um santuário onde a gente se encontra. Sou filha desse lugar, sou filha desse Brasil. A Cooperifa ela tem um trabalho de desenvolver a leitura, né, a informação. Não pararei de poetar. Sinto uma necessidade permanente de poesia. Conhece as ruas como a palma da mão, tem sensibilidade e determinação. Esse negócio de despertar, você pode escrever, você também tem capacidade de ser um poeta. Tá? Felicidade? Disse o mais tolo, felicidade não existe. Fraco! Favorita! Favorita! Inteligente! Desamarra a cara, desamarra o mal que vai começar o sarau. O pior sarau de São Paulo, o sarau da Cooperifa. E é mesmo, tá comprovado. Vicia. Crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças más, nuas, estampadas no turbilhão de espectros, arrastadas em ânsias e mágoas. E isso é orquestra irônica, estridente, da ronda fantástica, a serpente faz doudas espirais. E eu fui numa fábrica que tem em Taboão da Serra, que é uma fábrica, era abandonada, né? E tinha um amigo meu que fazia sempre screen lá. E aí quando eu olhei o espaço, eu falei, nossa, mas que espaço louco, né? Sempre nessa ideia de coletivo, né? Falei, puta, que espaço louco, né, e tal. Aí comecei a imaginar, o teatro podia ser aqui, fazer um cinema aqui, capoeira aqui, poesia aqui. Aí eu pedi o espaço pro cara que tomava conta lá, que fazia isso que ele deixou. Aí eu comecei a chamar o pessoal, os coletivos, né, na época, e eu comecei a fazer a Cooperifa. Não era nem o sarau da Cooperifa, era a Cooperifa. Isso é fevereiro de 2001, porque a Cooperifa antecede o sarau da Cooperifa. O Sérgio já tinha feito a Cooperifa, que era a cooperativa dos artistas da periferia. Eu, inclusive, nessa época, eu não tinha, assim, o meu relacionamento não era muito próximo a ele, né? Aí, mas já sabia que ele tinha ocupado uma fábrica, tinham feito lá trabalhos de teatro, pintura, poesia e tal. Aí fizemos algumas ações, aí logo tomaram a fábrica da gente, é lógico, né? Aí não pôde fazer. E a gente começava a beber no bar do Portuga, ali no Taboão da Serra. Eu, o Pezão, o cara que criou o sarau junto comigo. Eu não sei por que surgiu, fala uma poesia. Ele já estava meio chapado, né? Fala uma poesia você, fala uma poesia você, fala você. E começou assim, como quem não quer nada. Chamava Quinta Maldita, porque na sexta-feira a gente falava, puta, que quinta maldita, né? Ele fundou o sarau da Cooperifa junto com o Pezão, né? E eu passei a fazer parte desse grupo, então eu praticamente nasci como poeta juntamente com esse movimento que foi o sarau da Cooperifa. Quando a gente começou a fazer, a ideia, lógico, nossa, era de buscar uma autoestima da periferia. A periferia sempre foi vista com os olhos críticos da sociedade. Ali moram marginais, são maconheiros, então nunca passava nada, aliás, ainda hoje é assim, né? Olha, para entender um pouco aqui, a região aqui, nós estamos no Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, São Luís, mais ao fundo Capão, Chácara Santana e Piraporinha, que nos anos 80, 90 foi considerada uma das regiões mais violentas do mundo. Antigamente tinha aquele programa do Gil Gomes, ele falava de um bairro, aquele bairro ficava satanizado, né, e tal. Então muita gente dessa região mentia que morava aqui para poder arrumar emprego, né? Então de repente a gente começou a sair das páginas policiais para as páginas culturais. Então o que aconteceu foi uma coisa de autoestima, de pertencimento, né? Assim como o Vinícius lá atrás, os caras da Bossa Nova cantavam Ipanema, Copacabana, a gente começou através do rap, que começou a falar dos bairros, a gente começou a trabalhar no nosso bairro. Então foi aí que as coisas começou a fluir. Então a poesia, ela se contrapôs à violência. Então a gente foi lá interferir realmente nessa coisa de violência do bairro. Aquele bairro que foi referência de violência na região, hoje é referência do protagonismo cultural, da organização cultural. Eu acho que a Cooperifa fez isso, sabe? De mostrar que eles empurraram a gente pro final do mundo e a gente está conseguindo, sabe, com muita força, acho que com muita garra, mostrar que a gente não é o final do mundo, a gente é o começo dele. A Cooperifa, especificamente,
nasce da reunião espontânea de amigos artistas que procuravam espaço para divulgar suas produções, né? Então, a primeira motivação para a criação do Sarau foi essa. A segunda motivação, que continua firme até hoje, é que com a criação desse espaço, passou a formar novos artistas, novos consumidores culturais na periferia também. Então, acho que esse foi um segundo aspecto importante, porque aí os saraus se descobriram como células culturais, como espaço para estímulo à produção, à circulação e o consumo cultural. Uma novidade na periferia, né? Microfone aberto. Pô, tem um lugar aí e tal, que você chega e pode falar poesia e tal, não sei o que e tal. E aí foi se formando o Sarau da Cooperifa. E era como se fosse um grande quilombo, que as pessoas estivessem vindo de outras senzalas para um lugar que libertasse. Então as pessoas vinham mesmo na intenção mesmo de, pô, tem um lugar aí e tal, que você pega o microfone. E aí foi virando isso que chegou até hoje. Nasci no meio do mato, numa tarimba de madeira. Minha coxa era um trapo, meu colchão uma esteira. Numa tapera barreada, apurada que nem pineira. Uma cuia com mingau de fubá era minha mamadeira. Estava passando e o Bodão estava acabando de inaugurar um bar. Um bar muito gostoso, tinha uma parte assim, tipo uma varanda com muitas árvores, tipo um jardim. Aí ele falou assim, pô, Pezão, estou montando o bar e eu quero que tenha motivos culturais. E vai ter pinturas de pintores do Imbu. Você tem alguma ideia para a gente fazer aqui? Eu falei, porra, Bodão, por que você não faz o Sarau dos Poetas? Ele falou, mas que porra que é um sarau, Pezão? Eu falei, os poetas vêm aqui declamar. Eu vou te apresentar o poeta da cidade, o Sérgio Vaz. É preciso sugar da arte um novo tipo de artista, o artista cidadão. Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a arte que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. O mundo à parte, isso mesmo sem periferia, o mundo à parte, isso mesmo. Aí o Pezão chegou e falou, pô, Sérgio, tem um cara aí que ele é de teatro, chama Bodão. Ele tem um bar chamado Garajão. Eu acho que a gente poderia chegar lá pra gente se encontrar lá e tal, né? Vamos conversar com ele? Eu falei, vambora, vamos lá conversar com ele. Aí eu fui falar com ele, me apresentei, pô, sou Sérgio, sou poeta e pá, aquela coisa toda. A gente queria uma data aqui pra fazer um evento mensal. Ele, o que é? E eu não sabia o que era ainda, né? Olha que louco. Era uma coisa que estava embrionária e eu não sabia o que era, mas sabia que era algo diferente. Aí ele falou, mas que dia que você quer? Sexta não dá, tem samba, sábado não dá, domingo não sei o quê. Eu quero na quarta. Pô, mas quarta? Eu falei, quarta seria um dia que a pessoa só iria mesmo se gostasse de poesia. Você falou aí a profética palavra, quarta-feira o dia consagrado à poesia. Aí começou a fazer, na outra quarta já fizemos, aí começou a luta ali. A Cooperifa não surgiu aqui, foi lá no Taboão da Serra. Eles começaram lá tinha um garajão, que eles começou há 11 anos atrás, fazer a Cooperifa lá. E o dono pediu espaço. Aí o Sérgio Vaz perguntou pra mim se poderia vir pra aqui. Eu falei assim, então pode vir. Falei, fecho na moral, olha a lua, é ela quem inspira, daqui pra ali na vila, sem ser deselegante, no instante o que vira, veremos o que tiver que ser, sem chorar, já sabemos, estrelas para todos vão brilhar, a inveja não constrói, já falei. Então existe uma liderança do Sérgio, que é o pensador mesmo, que é o organizador de tudo isso, mas que a gente já tem um ritmo de trabalho junto com ele, então cada um já sabe a sua função. Normalmente chega a Lu mais cedo e a Lu que pega os nomes, a Lu Souza. Pega os nomes das pessoas. Eu chego já eu faço mais a parte do oi, tudo bem, seja bem-vindo. O Cocão cuida da parte do som. Eu faço um pouquinho de cada coisa, assim. Quando eu e o Cocão a gente chega mais cedo e a gente organiza as cadeiras, da forma como é o formato do sarau, né? Passar o microfone, recepcionar também. Mas se tiver que varrer, a gente vai varrer, se tiver que lavar, a gente vai lavar. O trabalho é isso aí, entendeu? Tá junto ali não é só declamar poesia, é receber as pessoas. Então a gente tem um comprometimento muito grande com o trabalho que a gente se propõe a fazer. Com o sarau, com respeito aos poetas, com respeito à liberdade de expressão. Há muitas crianças que só diz 1, 2, feijão com arroz, quando está brincando. Porque na realidade, na mesa da sua casa, isso não existe. 1 milhão de cena, quero um povo sem algemas. A canção fazendo efeito, solução para os problemas. Quem é quem pra resolver? Vira e mexe é nós, sou sujeito. A Cooperifa ela não tem vínculo com ONG, com nada. Nós trabalhamos voluntariamente.
todo o nosso trabalho é voluntário, tá? Mas algumas ações nossas hoje são pagas. Por exemplo, nós já fizemos muito trabalho com o SESC e o SESC paga por aquele trabalho. Então ele é rateado. Se nós tivermos lá 20 poetas, esse trabalho é dividido entre os 20 poetas que foram até lá, né? Mas na maioria, por exemplo, nós vamos numa escola pública, nós nunca cobramos de uma escola pública, né? Nós fazemos o sarau, ninguém recebe um centavo ali dentro do sarau para fazer aquela poesia, né? E assim também nós nunca cobramos do público para que assistisse o nosso sarau. Ele é um trabalho voluntário. Mas quando entra algum dinheiro também a gente não recusa. Bom dia, bom, sou sujeito e tô aí, alguém falou do bonde, a gente aqui não se esconde, de cara, humilde no quintal. A literatura é uma dama triste que atravessa a rua, sem olhar para os pedintes, famintos por conhecimento, que se amontoam nas calçadas frias das senzalas modernas chamada periferia. Pipas no ar, fazem-me voltar no tempo, são décadas marcantes, hoje bem melhor que antes, sentimento... Para mim, nesse momento da minha vida, a poesia é tudo. Fora a minha família, a poesia é tudo para mim. Porque assim eu perdi a minha visão e me encontrei muito sozinha. E depois o forte meu, eu toda a vida gostei de falar, de me comunicar, de ler. De repente eu perdi tudo isso e eu fiquei numa situação muito difícil. Dona Edith é tudo. Falar da Dona Edith é um prazer, falar é uma obrigação, você entendeu? Então, me emociona falar dela, porque ela é um ser humano diferenciado. Ela é essa gente diferenciada. O sarau da Cooperifa é nosso quilombo cultural, a bússola que guia a nossa nau pela selva escura da mediocridade. E cheguei lá, fiquei 3 meses só observando, com muita vergonha de mostrar minha poesia, porque eu achava que a poesia tinha um contexto muito forte, assim, social, e a minha poesia de amor não combinava muito com aquele cenário. A roça que tu me destes vive agora num jardim que é dentro de mim. Nesse jardim cultivo flores, de várias espécies e de todas as cores. Eu fui vendo que os brutos também amam. Então eu tomei coragem quando eu peguei o microfone, aí eu não larguei mais. Algumas o vento carrega para longe, outras a chuva se encarrega de trazê-las para mim. Muitas permanecem. Nem a chuva, nem o vento, nem o tempo, nem ninguém consegue arrancá-las do meu jardim. Apesar de estar na Cooperifa já há 9 anos, a poesia já fazia parte da minha vida há muito tempo. Eu fico vendo a poesia dos outros caras, né? Do Sérgio Vaz, do Cocão, dos caras que tá comigo, assim, até de pessoas de longe, e eu vejo a riqueza, né? A forma como eles escrevem e tal. E isso fica me puxando, sabe? Negão, vai lá, vai lá, vai lá. Faz também, faz também. Consegue sonhar, és um bom jogador. Ter orgulho da raça, da camisa e da cor. A poesia na minha vida é isso. Me motiva e me puxa para tudo que eu vou fazer. Conhece o jogo, o campo e as regras. Não se entrega. Eis por aqui, nasceu Nelson Mandela. Todo mundo ouvia El Chan, eu ouvia Racionais, tá ligado? Então já era uma coisa que pra mim é um sentimento diferente. E aí com o tempo eu conheci a Cooperifa e de fato foi me mostrando o que eu sempre pensei e mostrando o que era realmente a poesia. Ei, cola lá, irmão. Pra modo eu mostrar então um bocadinho que eu já sabo. Se a mente vazia, na periferia, a oficina é do diabo. Dentro de casa todo mundo já conhecia, os amigos mais próximos também acho que já estavam cansados de ouvir toda hora assim, texto. E aí eu fui procurar ver algum movimento que rolava, alguma coisa de poesia. Boto fé, sem migué, aloé, sanci, axé, boas-vindas, minha cantinga. É prova viva da minha fé, tamo de pé, não vão calar a nossa voz. Aí eu conheci o sarau, eu vim sozinha, até hoje hoje tenho a família Cooperifa, né? A escola Cooperifa, então você acaba conhecendo mais pessoas. Veloz, para acabar com o sofrimento, feroz, para diluir a dor no peito, o algoz. Quem sabe assim seja o momento de nós buscar o puro sentimento a sós. Poesia eu comecei a escrever com 12 anos. Tem 1 ano e meio mais ou menos assim. Que foi na escola, né? Eu dou um começo e deixo ele procurar um meio e o fim. Minha mãe também já estudava aí.
Aí eu vi ela fazendo, eu fui atrás, aí deu vontade. Eu falei, ó, filho, vamos fazer uma poesia, vamos tentar? Porque você tem, como ele vem bastante no sarau, mais do que eu falei, vamos fazer uma poesia? Aí eu falei, ó, tá vendo essa rosa aqui? Aí eu comecei, ó, essas rosas são vermelhas, com 7 pétalas abertas. O verde é a ilusão do homem que pôs a mão. Para conquistar corações, conquistei aquela moça, com a rosa que lhe dei. Hoje estou pagando os danos que eu lhe causei. Gostava sempre de escrever, mas a partir do momento que eu voltei para a Cooperifa, eu redescobri a poesia. Uns arriscam com seu lápis invenção, outros em cifras, já benditas, dão vazão. Sonho seu não prediz o que é futuro, e seu João pelo morro sente seguro. O samba é sangue que bombeia sua obra. Ensaia a rima, enfrenta a sina, apaga a pólvora. A qualquer momento a gente faz uma poesia. Quando a gente conversa, quando a gente olha, quando a gente sente. A poesia, ela é sentimento. Enraizam os bons efeitos da memória. Bela cuíca sem lamento, somente canta, jamais implora. O sarau da Cooperifa, os nossos poemas, o sarau em si, ele é feito das coisas simples. E acho que é por isso que toca as pessoas. Não tem ninguém lá, um grande mestre, né, que estudou poemas e que sabe fazer os versos, saiba dizer o que são as métricas, mas ele pega aquele lamento simples e faz uma rima simples, mas ele coloca, o seu sentimento está muito aflorado ali no seu poema. Então, quando a gente toca uma mente, toca o coração, realmente a pessoa não esquece daquele momento, é um toque mágico mesmo. Pessoas que participam da Cooperifa, todo mundo que está ali, na verdade, potencialmente é um poeta, é uma poetisa. São pessoas que estão frequentando, aprendendo aquele lugar, aprendendo a poetizar. São artistas cidadãos, são pessoas que não estão preocupadas em ser artista da televisão, de fazer a arte pela arte. Ser numa periferia e em um bar, eu acho muito doido, porque é muito diferente ser no centro cultural. Eu acho que o ambiente influencia também na criação, também na espécie de troca que acontece entre as pessoas. Eu sempre vejo a galera vindo com uma puta disposição, assim, né? Eu frequento sarau porque aqui eu me sinto... Aqui eu sinto que tem pessoas com as mesmas ideias que eu. Então, acho que aqui eu me sinto mais gente, eu acho, mais decente. Uma vez eu escrevi isso e acho que é isso. Aqui eu me sinto em casa. Acho que as pessoas daqui me passam umas ideias dos quais eu concordo e quero viver para mim. Então, o que a gente faz aqui é arrastar consigo pessoas e coisas que não têm voz. Tem as pessoas que vão regularmente só para assistir, só para ouvir as poesias, só para compartilhar daquela sociabilidade no bar. Tem as pessoas que se tornam poetas e se descobrem também suas habilidades artísticas a partir do sarau. E tem aqueles que se tornaram lideranças culturais, né? Que militam em torno do sarau da Cooperifa. Pinga mel, traz lá pra mim. Pinga com mel, traz lá pra mim. Com mel, pinga com mel. Com mel, pinga com mel. Com mel, pinga com mel. Com mel. Vocês são cachaceiro, mel, é brincadeira. Valeu, Cooperifa. Eu vou começar a fazer, porque não adianta ficar só. Então eu falo assim, reclamar como sempre e agir como nunca. Né? Então essa era a ideia, de agir como nunca. Né? Então partir mesmo para ação. Todos os sonhos que eu tinha, eu falei, vou colocar nas minhas mãos os sonhos que eu tenho. Então eu vou começar a sonhar com as mãos. Então foi aí que eu comecei a agir. Eu protesto as minhas letras por causa disso, por causa dessa indiferença, por causa da saúde, que é um lixo. O protesto é mais a questão de, olha pela gente, olha pro lado de cá, você entendeu? Porque assim, o poder aquisitivo hoje é nosso, só que as pessoas não têm essa consciência, o poder aquisitivo é da periferia. Então, esses espaços de sarau são espaços livres, em que as pessoas não estão devendo ali um favor. Então, eles se sentem livres, as suas produções podem ser críticas, questionadoras, né? São espaços que não são apropriados pelo poder público, pelo o poder, né, das organizações que dirigem o Estado. A gente foi transformando a poesia foi transformando as pessoas. Aquilo que era rancor começou a passar a ser raiva, aquela raiva foi trabalhada com mais crase, menos crase, ponto e vírgula, menos ponto e vírgula, e as coisas foram se moldando. Aí começou a chegar o lirismo. As pessoas se sentem livres que as suas produções possam questionar o poder, questionar
tradições na sociedade, né? São questões que levam as pessoas a refletirem, tendo uma visão crítica da sociedade. Como é que eu posso, uma pessoa na favela pode escrever uma poesia que não fale da fome, do rato, do barraco de madeira, do descaso do Estado? Não tem como. E o artista nasceu assim, o artista é a última linha da sociedade. Quando ele desiste ou se entrega, porque não resta mais nada. Se eu fosse o professor, eu sentia a emoção, mas eu sou seu apaixonado e eu vou dar meu coração. Pelo Sesc, a gente fez uma turnê em Santa Catarina, de 8 dias. Parecia artista mesmo, tá ligado? Muito louco o bagulho. Uma experiência que eu jamais imaginaria viver. Entendeu? Ela possibilitou isso pra mim, a Cooperifa. A questão de você ser um cara antenado, assim, eu não sou tão antenado, mas já é alguma coisa para um cara que não tinha atenção em nada. E a Cooperifa abriu um leque gigantesco na minha vida. Foi através de um convite que ele falou, meu, você tem que conhecer. E hoje eu tô lá há 9 anos. A Cooperifa, tipo, me deu um boom, assim, acorda pra vida. Um monte de coisa passando aqui, você tá boiando, você tá moscando. Eu não tinha esse lado cultural, assim, tão grande como eu tenho hoje. Eu sempre gostei, mas, assim, do jeito que é agora, assim, é incrível, incrível. Para mim é muito bom comercialmente e outra, o conhecimento também que tornou o bar do Zé Batidão. Que por onde você for perguntar pelo Zé Batidão, todo mundo conhece. E isso foi a Cooperifa que me trouxe esse conhecimento. Com o movimento daqui, expondo tudo que eu venho fazendo, que eu tinha escrito, eu consegui ter aquele processo, acho que, de evolução, sabe? Amadurecimento. Então me traz uma visão, às vezes até literária, que vai expandir um pouco mais a minha visão e na hora de compor isso é esplêndido. Que a Cooperifa não que influencie, mas que ela acaba sendo tipo uma nave-mãe, assim. Eu do lado de casa não tenho um movimento que você entre num bar, como por exemplo o Zé Batidão, e tá rolando um negócio mais consciente, com um direcionamento, incentivando a leitura. A grande maioria da população participa, mostra suas produções, falam trocam ideias, experiências, né? Se juntam para produzir um CD, para produzir um livro, né? Então isso tem um elemento fundamental e todos esses elementos ajudam a população a crescer culturalmente. Esse é o grande barato, entendeu? Deixar as pessoas, colocar, fazer as pessoas pensarem um pouco, verem a vida com outro aspecto. Um divisor de águas, que é o que a Cooperifa significa para a comunidade. E uma vez passamos uma peça aqui de teatro e um senhor me perguntou, o que vai ter aqui? Eu falei, vai ter o teatro. Mas o teatro vai vir aqui? Sim, vai vir aqui. Aí ele pediu para trazer a esposa dele. Dá um tempinho que eu vou buscar minha esposa. Aí tal, ele chegou com a esposa dele, tomou um rabo de galo, a mulher um refrigerante e eu fiquei filmando ele de longe, vendo as reações dele. Aí acabou a peça, me esqueci dele, acabou a peça e ele disse, Sérgio, queria te agradecer, cara. Eu falei, por quê? Porque eu poderia ter morrido sem nunca ver o teatro, cara. Mudou tudo, hein? Mudou tudo. Mudou a comunidade para melhor, né? Para melhor. A ideia é essa. Tudo que eles fazem para a comunidade, todo o apoio, todo o incentivo para a molecada, né, em relação à cultura, a ler, a estudar, até a família, né, uma estrutura familiar. Porque eu sei que hoje vem pessoas da comunidade no sarau prestigiar, ver, e tem muitos que vão recitar. Então o cara, de repente, por conta disso, começou até a escrever. Tá ligado? Então muda, eu sei que muda. O pessoal combate droga com leis, com punição, e a Cooperifa combate através da cultura, através do livro, através de posturas, né? Através de coragem, de exemplos, né? Exemplo e ação também, né? Nós tivemos a mostra cultural aqui também, de cinema. Uma senhora de 60 anos deu uma entrevista e chorando, disse que era a primeira vez que tinha ido ao cinema. Então, como é que você pode ter um país com 60 anos uma pessoa não ter ido ao cinema? Então, o país é um país ilegal, sem alvará de funcionamento, sem licença para ser pátria. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente dá dignidade às pessoas, à arte. Porque você vai ver pessoas iguais a você ali, chamados de loucos, né? Então, acho que para quem gosta, o benefício é 100%. A popularização dos saraus hoje na cidade de São Paulo é um feito da periferia, né?
A periferia reinventou a maneira de se fazer saraus, né? Transformando um espaço que já fazia parte do cenário, que são os bares, por exemplo, mas também ampliando para outras localidades, porque também há saraus de periferia sendo realizados em escolas, por exemplo, em centros culturais. Então, eu acho que é importante ressaltar essa capacidade de organização dos moradores de periferia. Eu sempre gosto de apresentar um filme que um amigo meu ainda não viu, uma música bacana que uma amiga minha não tem ouvido ainda. E a Cooperifa é o mesmo caso, é esse filme bacana, essa música boa, essa coisa que, cara, você precisa conhecer, você vai se impressionar. A gente é tão pequeno assim que acho que não tem nem sonhos para o futuro, né? Mas uma coisa que a gente está muito empenhado em fazer chama-se a Casa da Ignorância, né? Que é um espaço para a gente ter a nossa biblioteca, nosso espaço para debates, para aula de literatura, de crônica, poesia, uma ágora. Né? Em Higienópolis já tem a Casa do Saber, a gente vai criar a Casa da Ignorância, que ignorância vem de ignorar. Então a gente quer aprender muitas coisas que a gente ignora, né? Um espaço para pensar. O Cooperifa, meu quilombo cultural, é poesia, literatura marginal. No sarau não é por mal, o silêncio é uma prece. Louco mais que lindo, as palmas que aquecem. Se o elo fortalece, demorou, é nós que tá. Tudo nosso, da ponte pra cá. Tem que saber chegar, respeitando a quebrada. Só os verdadeiros faz justa caminhada. Cê vai a mancada, se liga, ó meu. Não é efeito, é movimento, se passa entendeu. Julieta, Romeu, extravasando sentimentos. Artista cidadão, expressando o pensamento. Rei é o momento, a hora é agora. No traço da escrita, no rastilho da pólvora, no verso, na prosa que vem do coração. Respeito e união, sem vaidade, irmão. Etnia, religião, tua raça, tua cor. Cada um na sua, todos têm o seu valor. Pela paz, pelo amor, pro bem prevalecer. Junto lado a lado, é assim que tem que ser. Pode crer, esperei a semana inteira. Rei, finalmente, hoje é quarta-feira. Vou subindo a ladeira, vou no passo a passo, no swing do balanço, ritmando no compasso. Cooperifa, meu quilombo